E aí, galerinha, você que está me assistindo aí, que Deus possa abençoar a sua vida. Então, como nós estamos aí na sequência de estudos aí, ouvindo a voz de Deus, e hoje nós temos mais um estudo da Palavra de Deus, que vem com o tema, a volta de Cristo. Como será a volta de Cristo? Que sinais haverá? Como Jesus virá? De que forma? Então nós vamos descobrir algumas coisas sobre a volta de Cristo. No estudo anterior, nós estudamos sobre os sinais da volta de Cristo. Nós vimos aí, se você quiser ver, tem um vídeo aí, sinais da volta de Cristo. E hoje nós vamos estudar a volta de Cristo, como será a volta de Jesus. Então, primeiramente, para começar a ler a palavra de Deus, vamos pedir orientação do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos compreender e guardar o que for falado aqui neste momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, hoje eu quero ser breve no estudo para não ficar muito longo, os estudos. Então, eu vou estar só passando os versículos bíblicos, e para tentar ser mais breve. Só que aí, se você quiser, depois você pode estar lendo na sua casa, estudando mais tranquilo, versículo por versículo. Então, neste momento eu começo lendo a introdução que diz: desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e sua triste consequência terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçado na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, se seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando este se depara com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte, ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Então, desde quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, foram expulsos, a morte passou a todos os homens. Então, hoje nós sofremos, temos tantos sofrimentos no mundo por causa do pecado, mas só que a Bíblia, diz que em breve Jesus vai voltar. Ele falou que em breve ele voltaria. E os apóstolos, os profetas sempre anunciaram a volta de Cristo. Sempre anunciaram a volta de Cristo. E essa é a bendita esperança para o mundo, a bendita esperança para as nações. Então, aí nós vamos ver aí como será a volta de Cristo. Porque muitas pessoas ainda têm dúvida sobre esse assunto. Muitas pessoas ainda têm, não tem muita compreensão desse assunto sobre a volta de Cristo. E hoje nós vamos esclarecer algumas coisas. Então, primeiramente, começando com uma pergunta. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Eu gostaria de ler esse texto que está lá em João 14, do 1 ao 3. João 14, essa é uma das maiores promessas da Bíblia. João 14, do 1 ao 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não foram, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma das maiores promessas que Jesus nos fez, uma das maiores promessas da Bíblia. Então, qual é a maior promessa da Bíblia? E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Que nós possamos acreditar e receber essa promessa de Deus. E a outra pergunta: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Você acha que nós podemos marcar uma data para a volta de Cristo?
conforme Mateus 24, 36, nós não podemos marcar a data para a volta de Cristo. Porque Jesus falou, né, que o dia nem a hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Então nós não podemos marcar uma data para a volta de Cristo. Aí vamos seguindo aqui agora a terceira pergunta. Como Jesus virá? Essa é uma questão muito interessante, que muitas pessoas falam que Jesus vem de uma forma que não um relâmpago, né? E às vezes, né, até muitos falam, né, que no arrebatamento secreto, né, que vai ser como um relâmpago assim, né, que Jesus vai vir, só que nem todos vão ver a volta de Cristo. Algumas pessoas, né, acreditam assim, compreendem assim, e às vezes as pessoas pregam assim também. Mas conforme nós vamos ler aqui na Bíblia, fala que Jesus vem e todo olho vai ver a volta de Cristo, vai ver Jesus voltando. Então, Mateus 24, 30 e 31, diz o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e ele enviará o quê? Os seus anjos. E também lá em Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 7, esse texto é muito interessante também, que diz o seguinte: E eis que vem com as nuvens, e todo olho virá, até quando os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, o quê? Eis que vem com as nuvens, e todo olho virá. Está lá em Apocalipse 1, versículo 7. Então é o seguinte, então quando Jesus vir, todo mundo vai ver a volta de Cristo. Todos vão ver. E aqui tem mais um detalhe aqui, lá em Atos 1, versículo 11. Atos 1, versículo 11. Que diz o seguinte: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, né, a volta de Cristo, né, ele vai ser visível, né? Agora repara, como Jesus virá? Conforme os versículos que nós lemos, né, e mais alguns detalhes aqui. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa, ou seja, né, quando algum ladrão invade uma casa, ele avisa que vai roubar? Não, ele chega desprevenido, né, as pessoas não estão esperando, ele chega e arrebenta a porta ali, né? Então a Bíblia menciona, né, dá essa ideia, né, Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Muitas pessoas não vão estar percebido com a volta de Cristo. Está lá em 2 Pedro 3, verso 10. E sua vinda será secreta e silenciosa? Sim ou não? Não. Lá no Salmo 50, versículo 3, fala que vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens, virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Então é dessa forma que Jesus vai vir. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? O que ocorrerá? Conforme está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz o seguinte, que mortos fiéis, as pessoas, né, que morreu, né, fiéis a Cristo, né, ressuscitarão e serão transformados.
pessoas fiéis que morreram em Cristo, aguardando a sua volta. Então, eles vão ressuscitar, serão transformados e arrebatados. E os vivos, as pessoas fiéis, vivas, serão transformados e transladados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 54. Então, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Ok. Então, nós temos mais algum detalhe aqui, que está lá em Apocalipse, eu vou ler esse texto. Então, o que ocorrerá com as pessoas que não se prepararam para a volta de Jesus? Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconderam-nos a face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, que aqui diz que buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. E 2 Tessalonicenses 2, verso 8, buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. E os ímpios morrerão ao ver o resplendor da glória de Deus, da glória de Jesus. Então, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caem sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. As pessoas terão vontade de morrer, mas não morrerá, até ver a volta de Cristo. Então, os ímpios morrerão ao ver o resplendor da glória de Cristo. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Ou seja, porque onde eu mencionei aqui também, que diz que os fiéis vão ressuscitar, na volta de Cristo. As pessoas que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Eu também abro um parênteses aqui, não tem muito a ver com o estudo aqui, é um tema mais para frente, que muitas pessoas acreditam que quando morre, a pessoa foi para o céu. Se a pessoa era boazinha, foi para o céu. Se era ruim, foi para o inferno. Muitas pessoas pensam assim, acreditam dessa forma. Mas, conforme a Bíblia, a pessoa que morreu, sendo boa ou ruim, essa pessoa está no pó da terra, até a volta de Cristo. Porque senão não teria sentido Cristo voltar aqui. Se a pessoa foi para o céu, Jesus ia voltar aqui para quê? A Bíblia fala que vão ressuscitar, Jesus também não ia trazer a pessoa do céu de volta, ia ressuscitar a pessoa para depois levar de volta. É uma coisa sem sentido. Então, as pessoas que morrem, conforme a Bíblia diz, que as pessoas quando morrem vai para o pó da terra e fica lá até a volta de Cristo, aguardando o dia do juízo, ou até a sua vinda. Então, esse é um tema de um estudo mais para frente, nós vamos falar aqui, que é a verdade sobre a morte, mas hoje é sobre a volta de Cristo. É só para lembrar aí, essa parte. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Conforme em João 5, 28 e 29, e também Daniel 12, 2, a Bíblia menciona duas ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida, quando Jesus vem. E a segunda é a ressurreição do juízo, ou morte eterna. Mais para frente eu vou explicar mais sobre esse detalhe. Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6, eu vou ler esse versículo também, esse capítulo. Apocalipse 20, versículo 6, Presta atenção na pergunta: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo
é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado ou felizes, né? Aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Então, no próximo estudo, né, eu vou dar mais detalhes sobre esse tema, sobre esses 1000 anos. Então, qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Está lá em Isaías 25, versículo 9. Então, qual será o cântico dos salvos naquele dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, aqui nós concluímos, né, mais um estudo, mas antes tem aliás, né, ainda tem aqui uma outra pergunta, mais duas perguntas, mas essas aqui são um apelo, né, de Deus para cada um de nós. Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 e 29. Eu vou ler esse texto aqui, que esse texto ele me ajudou muito na minha conversão. Me ajudou muito quando eu entrei para os caminhos de Cristo. Mateus 11, 28. Diz o seguinte, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim. Ele está falando, vinde a mim. E qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Qual será o resultado, né, da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo, né, é preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, as pessoas que não aceitarem, né, ao convite de Jesus, estarão juntamente do lado de Satanás e serão destruídos juntamente com ele. Então, Deus ele vai destruir o pecado, mas a pessoa que estiver agarrada ao pecado vai junto. Então, esse é mais um estudo. Que Deus possa cada dia abençoar a sua vida, que você possa compreender esse estudo. Você pesquisa na sua Bíblia sobre a volta de Cristo, se prepara para a volta de Cristo e que Deus te abençoe. Você compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Neste momento, né, eu faço aqui, né, um apelo para você. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Esse é um desejo no seu coração? Creio que haverá duas ressurreições